Bom, o primeiro destaque aqui que a gente vai comentar com você, da sua coluna no Metrópolis, é de que o superintendente do INCRA em Alagoas, que faz parte da família Lira, o César Lira, está respondendo a uma ação movida pelo Ministério Público Federal, em que ele é acusado de desviar diárias fictícias de viagem pagas pelo governo a funcionários terceirizados. Guilherme Amado, que história é essa de César Lira? Ele foi nomeado, inclusive, pelo primo dele, o Arthur Lira, né? Ele, como sobrenome, acusa, é primo do Lira, né? E na semana, fazer um breve parênteses aqui, Edu, eu fiz o dever de casa. Na semana passada a gente falou daquele Chico da Granja, que tinha sobrenome Lira, que era prefeito de uma das cidades que a gente viu. E é um parente afastado. Não é possível. É o Gengis Afastado, Khan. mas é. Eu falei, o cara é o Gengis Khan. 1 de cada 8, né, pessoas que a gente fala é parente do Lira. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, porque tem essa história em relação ao Gengis Khan, né? Que deixou descendência ali em tudo que é lugar. É impressionante, cara. Pintou esquema ali, deu enxadada, aparece uma minhoca com escrito nas costas, Lira. Não, o que acontece, uma pessoa de Alagoas me explicou, é que lá vocês vão lembrar que tem a família do João Lira, que era aquele usineiro riquíssimo. Lembro. Com Y, né? É Lira com Y, e tem a família do Benedito de Lira, pai do Arthur Lira, que é o Lira com I. E isso se confunde muito, né? E se você volta várias gerações, você encontra até parentescos entre essas duas famílias, mas a partir do momento a grafia passou a ser diferente entre uma e outra. Mas enfim, aquele era Lira com I e afastado, mas é um primo do Arthur Lira. Bom, esse César Lira, ele é o atual chefe do INCRA. Incrivelmente, sim, o primo do Lira chefia o Instituto da Reforma Agrária em Alagoas. E o César Lira, que está no cargo desde o governo Michel Temer, ele entrou em 2017 e vem se mantendo com o apoio do primo. Já vai para 6 anos, completa 6 anos esse ano no cargo. Ele entrou numa rota de briga aí com uma prestadora de serviço do INCRA local, que chama Mega Service. E os funcionários dessa Mega Service, né, são, portanto, terceirizados do INCRA, eles acusam na justiça o César Lira de pegar o dinheiro de diárias que eles recebem no INCRA por viajar pelo Instituto, né? O servidor público, seja comissionado, seja de carreira, quando ele faz uma viagem, um deslocamento em que ele tem que se ausentar da sua cidade de trabalho, ele tem direito a uma diária, um valor que ele recebe a mais. E essas pessoas acusam o César Lira de se apropriar desse dinheiro, de pegar esse dinheiro para ele. De acordo com os depoimentos, os funcionários eram pagos para fazer viagens quando, na realidade, eles não estavam, de fato, fazendo viagem, e esse valor era desviado para o César. Um e-mail que tem lá no inquérito cita um caso em que um servidor de nome Cristiano Dorta, que era próximo ao César Lira, tinha ordens de serviço para receber diárias para ir a 2 cidades, Branquinha e Japaratinga, mas naquelas datas, esse servidor, o Cristiano Dorta, postou fotos em viagem a Boa Viagem, né, em Recife, na praia de Boa Viagem, e Maceió. Quer dizer, ele não podia estar a serviço nas outras 2 cidades alagoanas. E esses valores, segundo esses funcionários, eram pegos pelo César Lira. Bom, a gente procurou o César Lira e ele disse que era invenção dessas pessoas. Advogado dele, a gente falou com o advogado dele, disse que o proprietário dessa empresa Mega Service, que acusa o César Lira, está fazendo uma perseguição a ele, uma retaliação, porque ele decidiu romper o contrato com essa empresa, com a Mega Service. Então seria apenas uma vingança
dessa empresa que presta serviços para o INCRA de Alagoas. Enfim, é mais uma história envolvendo a família Lira que a gente foi atrás e vai acompanhar para ver o desfecho. Tem um inquérito na Polícia Federal e tem um processo por improbidade administrativa. Vamos ver o desfecho das duas coisas. E olha só que interessante, né? O César Lira, como nada passa despercebido aqui, é um dos nomes que constavam em uma lista de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas, que foi encontrada lá naquela investigação da Operação Taturana, matéria que a Heloísa Vilela trouxe aqui da Polícia Federal, que revelou desvios de 300 milhões de reais. Quer dizer, parece que tudo está interligado. E o cara dirigiu o INCRA. A parte RA de INCRA quer dizer reforma agrária, gente. Eu lembro que durante o governo Bolsonaro, Guilherme, quando eu fui fazer uma viagem até ali Foz do Iguaçu e ver a realidade dos povos indígenas que foram tirados por causa da usina e que hoje vive uma situação calamitosa. Aliás, uma das coisas que a gente fez aqui que teve um resultado prático. Eu cheguei, mostrei a realidade, não sei o quê, aí a assessora de comunicação de Itaipu, da turma bolsonarista lá, falou: isso que o Eduardo está falando é tudo mentira, não tem nada disso aqui. Aí eu falei: bem, eu visitei de uma ponta a outra, conversei com todas as pessoas, aí fiz um convite público a ela. Falei: vamos, olha só, sem nenhuma briga, vamos nós dois, juntos. Eu te convido para irmos nós dois juntos, a gente vai numa boa, sem brigar. Só para você me mostrar o que eu não vi e eu te mostrar o que eu vi. Sabe o que aconteceu? Semana seguinte ela marcou uma reunião com os líderes da comunidade e mudou todas as políticas de parceria. Na semana seguinte, a Milton Seringuete, que estava lá comigo, me acompanhando na visita, me ligou todo feliz, dizendo que há anos eles estavam tentando, não conseguiam marcar essa reunião. E do lado ali tinha um acampamento, mas assim, as pessoas vendo uma situação, tem as fotos, um caos a situação. Vou ver se eu até ponho no final hoje um clipe que a gente fez com a música do Cazuza, né? Aquela música que eu já vou lembrar, que denuncia o negócio. Como é que é? A piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem. O tempo não para. Que a gente fez com várias cenas desse acampamento. E aí a gente ficou sabendo que quem estava colocando pressão para os caras saírem do acampamento, os caras que vivem na pobreza total, era quem? O INCRA. O INCRA do Bolsonaro, em vez de assentar as famílias, ele se juntava aos fazendeiros para tirar as pessoas da terra e devolver a terra para os fazendeiros. Aí você começa a entender, quando você vê o primo do Lira acusado de desvio de dinheiro no chefe do INCRA, que deveria estar, enfim, ajudando as pessoas sem terra, as pessoas que querem uma terra para poder plantar, para poder ter um caminho. Retrato, fotografia do que é o Brasil e do porquê que a gente tem os nossos problemas. Isso aí, gente, eu queria... Desculpa, Gui, pode fazer aí o seu comentário. Não, eu ia acrescentar que o governo quer trocar o César Lira, mas ainda não teve o aval, por incrível que pareça, não teve o aval do Arthur Lira. Então, isso não teve o aval do Arthur Lira, cara. O que tem uma coisa a ver com a outra, né, cara? É inacreditável. Eu falei no tom de ironia, exatamente por isso, Edu. Inacreditável. Mas, enfim, e isso é uma das coisas que estão para ser negociadas nesse segundo semestre com o Arthur Lira, para ver se ele deixa, né? Para ver se ele deixa. Muito bom.